agradecer a presença de todos, que Deus nos ajude, que Deus faça desse momento um momento de proclamação do seu Evangelho. Nós preparamos uma mensagem para você, irmão presente, visitante, e também quem está nos acompanhando nas redes. Nós vamos ler em Atos capítulo 1, Atos dos Apóstolos, e nós vamos ler apenas uma parte do primeiro capítulo e tomar comentário a partir dele. Amém, irmãos? Amém. Nós vamos ler o verso 4, em seguida até o 8º. Podemos ler? Amém. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, a mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? E disse-lhe Jesus, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e servieis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária, e até aos confins da terra. Amém? Oração. Santo Deus, nós te agradecemos por mais este momento, nesta amada igreja, e que o Senhor nos dê capacidade e força para poder falar da sua Santa Escritura. Trabalhe, Senhor, no seu Espírito, em cada coração presente, e que o Senhor nos dê sempre essas oportunidades para poder anunciar a sua mensagem do Evangelho, as boas novas. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Jesus, depois que ressuscitou, ele permaneceu 40 dias aparecendo na terra por centenas e centenas de pessoas, e principalmente para os seus discípulos, e principalmente em Jerusalém. E nós lemos nesses 4 versículos, aliás, 5 versículos, que Lucas escreve sobre o que o Senhor queria deles e o que eles perguntaram para Jesus o que poderia acontecer. Primeiro, quando nós temos interesse por algum fato que gostaríamos que acontecesse e temos notícia que ele vai acontecer, logo nós queremos ver acontecer, não é? É de forma que corremos agendar data para contar depois os dias, e isto é esperar os fatos acontecerem. Assim, por exemplo, é num casamento ou em qualquer evento que nos chama ao interesse e desejo que isso aconteça. Daí para frente, contamos os dias, vivendo esperançosos, na esperança e ver passar os dias. Por que isso? Porque Jesus disse para eles que ia acontecer algo. E eles ficaram numa pergunta com o Senhor, quando Jesus disse para eles que eles ficassem em Jerusalém, não saíssem de lá. E aí, irmãos, a partir desse momento, Jesus ainda lembra que ele tinha comentado de coisas que eles ouviram durante os seus 3 anos e meio, mas nós vamos discorrer nesse assunto sobre este fato que nós demos. Porque imediatamente surgiu a pergunta por parte dos seus discípulos sobre a restauração do reino de Israel. A principal pergunta deles foi sobre a restauração, ou o Senhor restaurará neste tempo o reino de Israel, foi a pergunta deles. Porque eles acharam
que era sobre a implantação do reino messiânico em Jerusalém. Antes disso, os apóstolos, por muitas vezes, já haviam ouvido os ensinos proféticos do Senhor sobre o reino eterno. Mas agora Jesus estava prestes para deixá-los e voltar para o reino do Pai, isso ir de volta ao céu. E eles estavam ansiosos para saber da programação dos acontecimentos. Queremos saber quando? Esta foi a pergunta deles. Apesar de todos os ensinamentos que o Senhor, durante o tempo em que andaram juntos, os seus pensamentos, a pregação é hoje, os pensamentos dos discípulos voltaram à restauração de um reino ali local para os judeus. Eles estavam indicando mais que o coração deles estavam voltados para o reino terreno e não o reino espiritual. Afinal, Jesus foi para o céu, provavelmente estava com esse questionamento. Jesus vai para o céu enquanto nós ficamos aqui, então as coisas têm que ser resolvidas aqui na terra, porque nós vamos ficar por aqui. Pesou neles a realidade do contato com o mundo que eles viviam, dos seus irmãos de sangue, os judeus, principalmente agora sem a presença do Senhor Jesus. O reino de Israel, como nós sabemos na história, já havia sido perdido pelos babilônicos, somente o reino de Judá, destruíram Jerusalém. Depois disso, os judeus nunca mais foram senhores das suas terras. Havia um clamor em Jerusalém, em toda a nação, dos remanescentes que retornaram do cativeiro, e era um sonho esperado por eles que Israel voltasse a ser como era nos tempos de rei Davi e de Salomão. Nesse sentido, Jesus tinha sido uma decepção para os judeus. Ele frustrou o desejo de um rei messiânico, libertador dos impérios opressores. No início, eles tinham certeza que Jesus era um homem para fazer todo esse ato messiânico. E Jesus, no início, estava até suprindo os interesses deles. De fato, ele era um homem, descendente de Davi. Em Mateus capítulo 22, apenas 2 versículos, 41 e 42, certa vez Jesus com os fariseus, e ele, estando reunidos com os fariseus, interrogou Jesus. Isto é, Jesus fez uma pergunta para eles, dizendo: que pensais vós do Cristo? O que vocês pensam do Cristo que vocês esperam? De quem é filho? E eles disseram-lhe: de Davi. Então as coisas estavam combinando na imaginação deles. Como lemos, inclusive os seus discípulos também tinham essa vontade. No versículo 6 nós lemos: pois que se haviam, capítulo 1, versículo 6, em Atos, pois que se haviam reunido, perguntaram dizendo: Senhor, restaurarás nesse tempo o reino de Israel? Não é o reino celestial, é o reino terreno. Como os romanos não davam sossego, principalmente na época desse fato, e continuavam naqueles dias dominando na presença de Jesus aqui na terra também, durante seu ministério, durante suas 3 décadas de vida aproximadamente, e no seu ministério de 3 anos e meio, a permanência que ele teve entre os homens, então, evidentemente, eles perguntaram e questionaram: quem sabe, indo Jesus para o céu, aconteça a redenção de Israel aqui na terra? Pode ser que seja isso. E este desejo era geral em toda a nação, mas agora era uma pergunta particular dos seus discípulos. Uma pergunta particular dele. Porque a situação estava tão decepcionante que podemos observar o relato de 2 discípulos no caminho de Emaús. Vocês lembram? Logo depois da crucificação, toda aquela confusão que houve em Jerusalém da crucificação de Jesus, logo após sua crucificação, observe que a crucificação de Jesus trouxe muita frustração geral, inclusive para toda a nação e também, principalmente, para os seus discípulos. E eles lamentavam sobre os acontecimentos recentes
sobre a morte injusta de Jesus. E um deles, se você lembra, com o nome de Cleopas, disse a Jesus, porque Jesus apareceu como uma terceira pessoa, mas eles não foram vedados seus olhos, eles não perceberam que era Jesus. E eles estavam tristes, decepcionados, sem saber que falava já com Jesus ressuscitado. Em Lucas capítulo 24, 21, olha o que eles dizem. Interessante essa parte. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Você está vendo? Nós esperávamos, dizendo para Jesus, e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso é desses fatos lamentáveis que aconteceram de crucificá-lo, e já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, exatamente no dia que Jesus ressuscitou, e Jesus encontrou com eles. Logo em seguida, nessa surpreendente conversa, Jesus disse para eles, veja os versículos 25 e 26, e Jesus disse para eles, olha, depois dessa conversa, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Olha, irmãos, pessoa nécia é uma pessoa ignorante, desconhecedora, e tardos é de atrasado mesmo. Na verdade, Jesus disse, poxa vida, falei tanto com vocês, os profetas falaram, e vocês estão com ideias, com conclusões todas erradas sobre mim, porque esses dois também ouviram a pregação de Jesus. Não sei se enquanto Jesus estava pregando, eles estavam dormindo, estavam no outro, mas não deram atenção para ele. Irmão, na verdade, quando compramos uma ideia de arrumar os reinos do mundo, como muitos crentes estão nos dias de hoje, comprar a ideia de querer resolver as coisas do mundo, nós tornamos crentes decepcionados também, como esses discípulos. Quando nós nos envolvemos muito com as coisas do mundo, nós tornamos reagentes, né? Decepcionados, confusos, porque as coisas não acontecem para o lado bom. Porque toda vez que nós nos envolvemos com o acerto ou querer consertar o mundo, esperar coisas melhores dos homens, nós nos frustramos, sempre. Agora, só voltando ao eixo espiritual, quando no Espírito do Senhor, de coração voltado para as coisas eternas, que durante esses 40 dias Jesus procurou exortá-los sobre isso, ainda assim eles não compreenderam direito. Não só os 12, mas todos. E mais esses dois que nós lemos. Porque esses dois discípulos, na verdade, foram até desobedientes. Porque Jesus disse que era para permanecer em Jerusalém. Que logo, logo ia acontecer durante esses 40 dias. Mas eles deveriam estar em Jerusalém na espera do Consolador, o Espírito Santo do Senhor. E preocuparem-se com a divulgação do Evangelho, de esperar Jesus, como nós temos que estar pregando hoje. Hoje a nossa função no Espírito Santo do Senhor é ser testemunha do Senhor e anunciar que Jesus vai voltar. Amém. Embora o mundo está numa desordem, parece que Jesus nunca vai voltar e que está confuso, um monte de injustiça, uns atropelamentos, coisas estranhas acontecendo, como Pedro diz, e entram em confusão mental de ideias e acaba-se perdendo a esperança. E ficam confusos. Deixa de anunciar Jesus porque não tem mais fé para anunciar. E também não tem mais condição de ser testemunha de Jesus. Porque o título da pregação de hoje é este: quem é que pode ser testemunha nos dias de hoje? Quem não está no Espírito do Senhor não tem condição nenhuma de ser testemunha do Senhor, de anunciar Jesus. Quão rapidamente, meus irmãos, as palavras espirituais do Senhor, ditas aos seus discípulos por mais de 3 anos, foram esquecidas, diluídas, transformadas em ideias
sobre condições políticas e sociais, sobre a restauração do reino de Israel. Se você lembrar, pouco tempo antes, poucos dias antes, quando Jesus estava perante Pilatos, naquela audiência, em João 18:36, Jesus respondeu para Pilatos: olha só, o meu reino não é deste mundo. Irmãos, era de sabido interesse dos discípulos de Jesus, não só de Pilatos. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse Jesus a Pilatos. Era de consciência e sábio conhecimento dos discípulos de Jesus. Os discípulos foram ouvintes diretos, participantes desta e muitas outras orientações sobre o reino eterno, mas por pouco tempo Jesus ausente, a mente deles estava voltada para a pátria amada Israel. Afinal, eles amavam Jesus, mas a nação estava no coração deles também. É preocupante quando dois ou mais pensamentos e ideias querem ocupar o nosso coração. Nós mudamos muito de opinião, ficamos confusos, instáveis, preocupados. Transferimos rapidamente a fé para as expectativas dos olhares ao mundo, as coisas que nós olhamos e vemos, os desastres, as decepções. Naquele momento tão inseguro, o coração dos apóstolos estavam mais preocupados com a restauração de Israel. E a pergunta é essa. Eis a pergunta. Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? Não era só uma pergunta, era uma vontade. É como nossos filhos, quando lembram nós, falam: pai, o senhor não vai dar aquele presente para mim? E a gente fala: espera um pouco, ainda não é hora. Oh, mas quando o senhor vai dar? Dá logo para nós, é nesse tempo agora. E assim nós fazemos. Então Jesus respondeu no versículo 7, confira: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu no seu próprio poder. Em Daniel 7, Daniel já havia explicado, mas eles também não entendiam. Se não entenderam Jesus falar diretamente para eles, como que eles iam entender Daniel? Irmãos, o Senhor indica que a responsabilidade imediata deles não era para governar, mas sim de testemunhar. Para nós a mensagem é hoje também, não é de governar. Nós sabemos que somos filhos do Rei, mas nós não estamos no reino eterno ainda. No momento nós somos embaixadores, peregrinos e temos que testemunhar no Espírito do Senhor. Amém? Ah, irmãos, um dia sim, nós vamos governar juntos, mas na sua segunda vinda, para reinar com Cristo, não só nós como os apóstolos, as 12 colunas, como nós vemos na palavra, mas agora, não. Nenhum de nós está governando, reinando aqui. Nós aguardamos o reino. Agora o tempo de trabalhar para o ID, como Jesus havia já dito para os seus discípulos. Tempo de testemunhar, pregar o evangelho, pregar as boas novas e anunciar. Na verdade, a missão, tanto dos discípulos, eles acabaram cumprindo depois, porque eles entenderam quando houve o Pentecostes, aí clareou tudo que estava ainda confuso neles, mas estava guardado na mente deles. Assim para nós, que quando nós afugentamos do Espírito do Senhor, como em Tessalonicenses está: não extinguais o Espírito do Senhor, quando a gente não dá importância ao Espírito do Senhor, nós perdemos a orientação espiritual também. E isso estava acontecendo com os discípulos, porque Jesus já havia dito para eles: ide para todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós lemos em Atos: a todas as nações. A todas as nações. Tudo e todos têm o seu tempo no reino eterno. Agora o tempo é de testemunhar. O tempo dos apóstolos já se foi. Agora é meu e seu, é da igreja do Senhor. Esta igreja tem a obrigação
na figura de cada membro, de anunciar Jesus. Amém. Onde você estiver, a sua missão é essa: ser testemunha fiel de Jesus. Amém? Amém? Em Atos 5,32, nós vemos, e nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito do Senhor. O Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Irmãos, se alguém aqui é desobediente a Deus, não tem o Espírito Santo de Deus para testemunhar. O Espírito Santo do Senhor, ele está em cada um de nós na função de testemunhar as boas novas. Você sabia? Você, meu irmão, minha irmãzinha, meu irmãozinho, meu irmão idoso, independente se está com saúde, com dinheiro no bolso, a cor, a origem, independente, o Espírito que está em você é o mesmo que está nesta igreja, porque você é parte da igreja. E a sua missão, como nós lemos, acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Se você não entende direito, você tem que primeiro obedecer, para depois compreender, senão vai ficar um crente confuso como os discípulos do Senhor, aguardando outros reinos. De fato, meus irmãos, os discípulos testemunhariam sim, demorariam uns dias, mas o Espírito Santo do Senhor ia enquadrá-los, e imediatamente após o Espírito Santo vir sobre eles. Não era novidade para eles, e eles haviam esquecido. Tinham ouvido várias vezes, apenas não tinham dado importância quando Jesus prometeu para eles o Consolador. Jesus várias vezes disse isso a eles. Vamos lembrar juntos as palavras dóceis de Jesus com eles em algumas oportunidades. Bem rapidinho, vamos ler? Vamos ler 4 oportunidades em João? Só para lembrar como era fato notório para eles. João 14,16. E eu rogarei ao Pai, Jesus dizendo aos seus discípulos, e Ele vos dará um outro Consolador, porque eu não vou estar mais aqui, para que fique convosco, quanto tempo, irmãos? Para sempre. João 14,26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Até razoável que eles não lembravam direito, porque eles estavam sem o Espírito do Senhor. João 15,26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, e ele testificará de mim. Se o Espírito do Senhor está em você, obrigatoriamente e espontaneamente, principalmente, você vai testemunhar de Cristo. Você não consegue ficar calado. Jeremias um dia já estava cheio da rebeldia do povo, de ninguém quiser ouvir. Ele falou, eu não vou falar mais do Evangelho. E ele ficou com a boca fechada. Aí o Espírito do Senhor, o Senhor torrou ele. Até que ele falou, não consigo ficar de boca fechada. Quem está no Espírito do Senhor, irmão, vai abrir a boca para falar de Jesus. E finalmente em João 16:7, Jesus novamente dizendo a ele, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Olha só, gente, eu vou. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vos enviarei. Aqui já dá a ideia que não era imediatamente, mas que ia vir. Eles tinham que esperar, como nós esperamos hoje. Hoje, na verdade, irmãos, nós estamos passando um período de quarentena na presença do Espírito Santo do Senhor. Amém. Aguardando Jesus voltar. Assim que receberam o Espírito vivo do Senhor, a eficácia apareceu. As mentes deles mudaram. E essa mudança ocorre nos verdadeiros convertidos do Senhor também, porque o Espírito é o mesmo. Quando no Espírito do Senhor temos discernimento dos acontecimentos e aguardamos Jesus voltar certos, sem confusão, sem dúvida, pois que nas ideias da carne tornamos revoltados, inseguros,
querendo um bom reino nessa terra, sempre querendo e desejando um bom reino nessa terra. Na verdade, humanamente, nós queremos um bom governo. Isso não é errado. Mas nós temos que entender que por parte dos homens não vai aparecer nada de bom. E temos que ter essa consciência. Porque tão facilmente poderemos esquecer que somos cidadãos do reino eterno quando atarefamos e nos comprometemos com as coisas deste mundo. Facilmente nós esquecemos. Faça a prova para você ver. Quando a gente se envolve com coisas e fatos e momentos e movimentos desse mundo, nós desligamos da esperança, afetamos a fé e partimos para resolver as coisas aqui mesmo. Deus não quer isso. No verso 8, ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samária, e agora, irmãos, até os confins da terra. Em Mateus, Jesus pregai, ide pregai para toda criatura. E aqui nós vemos até os confins da terra. Amém? Amém. Agora, sobre a tutela do Espírito Santo do Senhor, é que podemos testemunhar dos nosso Senhor, na virtude do Espírito do Senhor. Por exemplo, irmãos, como nós dissemos ontem, esta igreja permanece fiel com homens e mulheres que, por serem fiéis e não teimosos pessoalmente, porque se fôssemos teimosos, essa igreja nem existia mais. Porque foram fiéis pela virtude do Senhor derramada sobre os salvos, que anunciam que Jesus voltará. Essas são as testemunhas do Senhor por meio da fé e da perseverança. É dessa maneira que o Evangelho se divulga, irmãos. Nenhum de nós mantém o testemunho se não for pela virtude de Deus. Jesus também orou por nós. Veja em João 17:20, a oração de Jesus, a impressionante oração que ele fez. E olha o que ele disse em relação a nós e aos seus discípulos que estavam com ele: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Você crê em Jesus? Amém. Jesus orou por você. Amém. Tivemos o privilégio de ter certeza que Jesus orou por nós. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, na esfera do testemunho apostólico, como iniciou-se em Jerusalém, a cidade do rei, do mesmo lugar onde Jesus partiu para a glória, foi expandido por um número crescente de testemunhas que deram uma vida para que saísse das cercanias de Jerusalém, das cercanias da Judéia, das cercanias de Samaria, que era colado ali, e o Evangelho se alastrou até os confins da terra. Que bom! Impressionante e maravilhoso ao mesmo tempo. E agora, você que está nos ouvindo, ou você que vai nos ouvir, tudo isso aconteceu até chegar nos seus ouvidos, nos meus ouvidos. E chegou com fartura de oportunidades. A semente não foi regada só uma vez na sua vida. Cada vez que você vem na igreja, a semente é regada. Amém? Veja como o preço foi alto para a chegada do Evangelho até o seu coração. O longo tempo, mas importante é que chegou. Limpinho, cristalino, o Evangelho da fonte das águas vivas deve estar adentrando no seu coração. Amém. Depende do tipo de terreno que você é. Confere aí agora, abra a porta do seu coração, deixa Jesus entrar. O caminho para chegar até você foi longo, com preço de muito sangue inocente derramado. Em Salmo 2, 7, 8, um salmo profético, e olha, versículo 7 diz: proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho e hoje te gerei. Falando de Jesus. Pede-me
meu filho, e eu te darei os gentios por herança. Os gentios não pedem um reino em Jerusalém. Os gentios pedem um reino no coração, no reino eterno, do qual somos nós. E os fins da terra por tua possessão. Jesus no Ide falou, ide pregai a todos. Em Atos nós vemos, ide pregai a todas as nações. E agora nós vemos aos fins da terra por tua possessão. Olha, nós estamos tão longe de Jerusalém, mas nós somos possessão do Filho de Deus. Amém? E o Evangelho chegou a você. Se Jesus tivesse atendido os caprichos iniciais dos seus discípulos, o Evangelho não teria chegado até mim, até você. Estaria lá em Jerusalém até hoje, num reino formidável, dominando o mundo, como essas potências estão querendo dominar o mundo. Mas o interesse do Senhor não é fazer potência no mundo, é dar poder no seu coração, de cada alma. Mas eles não foram atendidos. Irmãos, depois, quando eles conheceram as virtudes do Senhor, eles tornaram homens obedientes, foram ser testemunhas e formar discípulos novas testemunhas, até um dia que chegou entre nós este Evangelho, para ter a oportunidade de ser não apenas um ouvinte do Evangelho do Senhor, mas um novo candidato ao reino eterno do Senhor. Mais uma alma em condição de poder testemunhar de Jesus e, como nós vemos, de também receber a herança do Pai Eterno. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que esta palavra possa fazer em você um conceito diferente do conceito das ideias do coração, mas que faça em você as virtudes do Senhor para transformar a sua vida e ser um servo, um filho de Deus, salvo por Jesus. Amém. Uma boa semana a todos. Amém.